Podcast do Função Autonômica, agora falando sobre a diabetes gestacional. E diabetes gestacional é talvez um dos principais problemas que vai afetar a função autonômica dos bebês. É uma coisa muito, muito problemática, tá? A mulher que está com diabetes gestacional afeta demais a saúde do bebê. E normalmente essa coisa vai estar associada, tá, com uma coisa que é um alto índice glicêmico, tá aí, um alto índice glicêmico. Então, essa mulher que já engravidou e tem, digamos, já um índice glicêmico, uma resistência à insulina, etc., ela vai ter uma gestação mais complicada, tá? E esse índice glicêmico alto, principalmente no primeiro trimestre de gravidez, é um problema. Por isso que a gente sempre recomenda que a mulher, quando for querer engravidar, ela tem que fazer um trabalho de saúde com ela, sabe? Tá meio gordinha? Vamos fazer uma dieta, tá? E como é que tem que ser baseada essa dieta? Essa dieta tem que ser baseada em diminuir a sua carga glicêmica. Se a mulher é meio gordinha e tem o índice glicêmico bem controlado, sabe? Em geral não vai dar muito problema em relação a isso, tá? Então, normalmente, por exemplo, cerca aí, ó, de 40% das mulheres têm aumento de peso prévia à gravidez e durante o primeiro trimestre de gestação. Então, olha só, no primeiro trimestre, ó, primeiro, opa, trimestre, em torno aí de, ó, 40% de ganho de peso. Cara, isso aí é muito peso. Principalmente aquelas que estão com índice glicêmico alto, tá? Então, vários estudos são feitos em relação a isso, tá? Então, uma das coisas que parece que faz muita diferença para esse índice glicêmico ser alto é quando as mulheres comem, tem uma dieta rica em carbos, carboidratos, né, principalmente os mais refinados, né, como pães, farinhas, etc., massas, e quando está normalmente associado a um pobre consumo de fibras. E é uma coisa muito louca isso, né, porque quando você tem esse consumo de fibras baixo, é como se a comida passasse voando pelo intestino, ela precisasse comer mais, e não tem saciedade, e o bebê está crescendo, precisa de mais volume de caloria, e isso acaba não vencendo, né? Então, as fibras elas acabam fazendo com que o trânsito intestinal comece a ficar um pouco mais lento, demore mais, e isso ajuste mais a carga glicêmica. Então, esse índice glicêmico elevado, ele faz com que o ganho de peso seja muito rápido. Então, uma das coisas que é super importante que vocês acabem conversando muito com as pacientes é sobre a alimentação mesmo. E a alimentação na função autonômica, ela está muito relacionada ao que a gente fala do sistema metabólico, tá? Então, o sistema metabólico aqui, vamos lá, sistema metabólico, ele vai estar associado, tá, nos conceitos da função autonômica, nos problemas de recorrência, tá? Principalmente para quem trabalha aí como fisioterapeuta. Para quem é nutricionista, por exemplo, o sistema metabólico acaba sendo prioridade no tratamento, tá? Então, esse sistema metabólico, ele precisa ser trabalhado. Ele precisa ser
examinado e precisa verificar se ele está associado a uma disfunção autonômica. Via de regra, quando eu penso em sistema metabólico, 2 órgãos me vêm normalmente à cabeça. Um deles é o fígado e o outro é o pâncreas. Tá? E a relação dele de chegada no duodeno. Então, esta relação precisa ser muito bem examinada, juntamente com a questão alimentar do paciente. Ok? Muito bem. Então, assim, e aí quando você tem esse aumento de peso das mulheres, cerca aí de 70% das mulheres que estavam com aumento de peso durante a gravidez, elas mantêm isso em até 1 ano depois de grávidas, depois de dar à luz. Então, olha só, você tem as mulheres que ganharam peso durante a gestação. Elas têm dificuldade de perder. 70% delas não conseguem perder peso depois. Ela tem uma dificuldade aí do metabolismo associado. Não consegue perder peso. 70% dos casos. Então, isso indica que o problema está vindo até prévio à gestação. E outro dado interessante é que mais de 30% desses casos, o aumento é acima de 10 quilos. É muito peso. Vamos dizer que tem um peso básico numa mulher de 65 quilos, tá? Então, se eu pensar em 10 quilos, é mais de 10%. 10% seria 6,5 quilos. Cara, é quase 20%. É muito peso. Então, isso faz com que o sistema metabólico ele fique muito lento a partir disso aí. Ele faz com que o sistema vascular ele fique muito sobrecarregado. E aí começam as dificuldades. Fora que existe um negocinho em mulher que é complicado, que chama autoestima. Ela vai lá pro pé. Então, é um problemaço. Então, veja, se tem uma coisa que é importante de trabalhar com gestante, é se ela está acima do peso. Tem que ser trabalhada uma dieta para ontem. Para ontem, explicar, falar, orientar de maneira correta, tá? E botar ela para fazer, tá? Então, existe, obviamente, assim, uma associação muito grande desse índice glicêmico e do excesso de peso. Tá? Essa coisa toda tem que estar associada aí, ok? E isso é de um trabalho agora de 2019. Aqui, ó, todos esses dados aqui, ó, é de um trabalho da Thais Helena de Ponceleri e colaboradores agora de 2019, da Revista Brasileira de Ginecologia. Quer dizer, está acontecendo agora. E isso que a gente entende que as pessoas têm já um conhecimento sobre isso, né? E é complicado. Agora, uma coisa que é muito interessante também, que é um trabalho do Felert, que é assim, Felert, de 2017. Esse trabalho de Felert, de 2017, e colaboradores, ele viu uma parada. É o seguinte, a diabetes gestacional não afeta só as mães, mas afeta muito o bebê. E aí, olha que interessante, o que eles examinaram para saber como que afeta o bebê? Eles fizeram um estudo do sistema nervoso autônomo do bebê dentro da barriga. Olha que legal. Então é o seguinte, vamos tentar explicar um pouquinho o que acontece durante a gestação. Durante a gestação,
o que acontece? Tende a ocorrer, vamos dizer assim, ela leva a ter um começo de aumento simpático logo no primeiro trimestre, então há um aumento simpático, tá? E à medida que o bebê vai se desenvolvendo, ele vai, né, crescendo, tomando mais corpo, etc., ele leva normalmente a uma diminuição da atuação simpática e começa a atuar uma ação parasimpática, tá? E isso acaba afetando aí, digamos assim, o crescimento do bebê. Porque, na verdade, quando a mãe está com diabetes gestacional, ele começa a ocorrer o contrário. Ele começa a aumentar a carga simpática, tá? E ao aumento dessa carga simpática, olha que interessante. O simpático, tá? Ele vai fazer com que o bebê aumente ou desenvolva o corpo. Pega essa sacada aí, que legal. O simpático, ele faz uma maturação corporal, tá? Porque ele vai ativar, né, todo aí o sistema metabólico corporal. Só que no bebê, no feto, agora vamos para o para. O parasimpático, ele ajuda a desenvolver, tá? Então, simpático, o corpo, e o parasimpático, ele vai ajudar a desenvolver o sistema nervoso central. Então, o que acontece? Olha só, uma mãe que está com diabetes gestacional, ela está fazendo com que o seu bebê cresça corporalmente, só que tenha um pobre desenvolvimento do sistema nervoso central. E esse pobre desenvolvimento do sistema nervoso central, ele pode causar no bebê uma série de pequenas complicações ao longo do tempo, tá? Que vai desde a maturação do sistema nervoso autônomo do bebê, e aí criança, etc., que é uma coisa que a gente pode comentar numa próxima oportunidade, tá? Quanto vai afetar o mecanismo de parto. Por quê? Vai ficar um bebê enorme e que ele vai ficar muito mais tempo encaixado se ele já estiver na posição. Então, vamos supor que o bebê está enorme, ele vai ficar encaixado muito tempo. Esse bebê encaixado muito tempo, a tendência dele é que se tenha uma deformidade maior do crânio. Há uma tendência ao aumento do tempo de trabalho de parto, por exemplo, né? E isso está diretamente relacionado, quer dizer, o aumento do tempo de trabalho de parto, às disfunções cranianas do bebê. Plagicefalia, braquicefalia, escafocefalia, todas essas relações importantes aí que o guarde você já deve conhecer. Tá? Quem não conhece, é bom tentar entender um pouco disso aí. Tá? Então, ou seja, vai provocar muita alteração do bebê. E aí existe assim uma coisa principalmente para os osteopatas, no sentido assim de, da onde vem o problema primário? Então, isso pode ser um problema primário, às vezes o nosso problema primário veio da mãe. Por que não? Então, assim, né, o problema primário é um conceito muitas vezes mal interpretado. Tá? Vou lá, vou atender o problema primário e tudo vai se resolver.
Isso não existe. Tá? Então, o que a gente tem visto? Que os níveis de insulina alta estão diretamente relacionados aos aumentos da simpaticotonia. Eu quero mostrar uma coisa agora para vocês, bem interessante. Vamos lá, eu vou dividir a minha tela aqui com vocês agora. Então, novamente. Aqui nessa tela, eu estou mostrando para vocês um gráfico desse estudo que a gente comentou com vocês. Olha que interessante. Nós temos esse gráfico mostrando a frequência cardíaca de um feto, tá? Que a mãe tem um índice glicêmico alterado na bola aberta, na bola fechada, o índice glicêmico normal. Tá? Então, o que é visto, basicamente, é o seguinte, que a frequência cardíaca normal aqui, ó, e isso por um período aí de 120 minutos, tá? Esse período de 120 minutos aqui, pessoal, é aquele teste de glicemia de 120 minutos, sabe? Quando você vai no laboratório e faz aquele teste de glicemia, que fica 120 minutos fazendo, é isso. Então, eles pegaram 3 marcadores das gestantes para ver como está a frequência cardíaca, né, do bebê. Então, se vê que a frequência cardíaca ela é maior. Ó, ela é maior também aos 60 minutos e continua sendo maior aos 120 minutos. Tá? Eles têm um comportamento parecido, mas na magnitude ele é maior. Indica, em tese, um aumento simpático, um incremento simpático. Aqui não há uma diferença estatística grande, etc., porque a amostra não é muito grande. Tá? Agora, vejam como é a frequência cardíaca da mãe. Olha lá. À medida do tempo, essa mãe começa a ficar mais simpático-tônica. Olha que interessante. Numa magnitude também, passando aí dos seus 80 e pouco para quase 90 e pouco. E aqui embaixo, não aumentando nem 5 pontos. Tá? Então, há de fato, né, nas mulheres com resistência à insulina, um incremento simpático. Então, elas incrementam simpático e incremento simpático também do feto. Principalmente no segundo e terceiro trimestre da gravidez, isso se torna muito ruim, porque a maturação do sistema nervoso central pode ser prejudicada nesse aspecto. Então, é algo que deve ser trabalhado com as gestantes. Então, uma das coisas que pode ser analisada com elas é a frequência cardíaca e a pressão arterial. Pressão arterial nós vamos comentar um pouco lá na eclâmpsia. Então, esse aqui é uma das coisas que a gente já começa a verificar. Agora, se a gente pegar e mostrar para vocês, em vez de simplesmente ver a frequência cardíaca, a gente verificar um marcador do sistema nervoso autônomo, aqui a gente começa a ver algumas das coisas. Olha só que interessante. Esse SDNN, tá? Ele é um marcador do sistema nervoso autônomo que ele indica quanto mais alto ele está, quanto mais alto ele está, maior a tendência de entrada parasimpática. E quanto mais baixo ele está, a tendência de entrada simpática. Então, veja o que acontece nesse caso. À medida que também, 120 minutos daquele teste de glicemia. À medida que a gente vai tendo teste, o que acontece? Você tem um incremento parasimpático aos 60 minutos
e logo em seguida uma simpaticotonia abrupta em quem tem resistência à insulina, quem tem um índice glicêmico alterado. Agora, reparem nas gestantes que não têm. Olha lá. O comportamento é diferente. Quer dizer, quando ela tende a ficar mais parasimpático, a outra tende a ficar mais simpática. Então, quando o gráfico cruza no final assim, significa que as respostas fisiológicas são totalmente diferentes. Agora, vamos reparar esse segundo gráfico aqui, ó, tá? Que é a baixa frequência do feto. A gente chama isso na variabilidade de frequência cardíaca de LF. O LF ele costuma ser um marcador do sistema simpático. Alguns autores acham que isso é meio controverso, mas nós vamos tomar aqui como um marcador do sistema simpático. Então, o que vai acontecendo é que, à medida que o tempo vai passando, você tem na mãe um incremento constante do simpático, o que acaba estressando ela um pouco. E enquanto da mãe que tem uma, uma questão da diabetes, ele cai de uma vez. Né? Então, este gráfico com uma ligeira discordância deste. Agora, se a gente pensar na alta frequência, a alta frequência, ela é a high frequency, ela é um marcador do sistema parasimpático. Então, olha que interessante. Reparem como a alta frequência ela conversa com esse SDNN, que eles são marcadores parasimpáticos. Então, olha lá. Eles começam mais ou menos igual, aumenta um pouquinho o parasimpático e ele aumenta mais no final. Enquanto as mulheres que têm essa falha de diabetes, né, diabetes gestacional, o parasimpático não entra. O parasimpático não consegue entrar porque a carga glicêmica, a insulina está rodando na criança e isso gera aumento da reação simpática do organismo. Então, isto é uma coisa assim que é muito, muito, muito importante, tá? Na verdade, existe assim nesses gráficos que a gente mostrou uma relação antagônica fisiológica do que acontece com a mulher que está normal em relação ao diabetes e da mulher que está diabética, tá? Então, não adianta eu tentar entender como está o bebê, como está o feto, o crânio dele, etc, 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 se eu não sei como está a mãe. Se a mãe está com esses índices glicêmicos alterados, pode saber que a criança vai ter muito problema. Mas não tenho dúvida disso. Tá? Então, isso de fato é algo que pode afetar demais o desenvolvimento dos nossos bebês. Então, ficarmos atentos a isso é importante e, obviamente, que essas orientações sobre o diabetes é aquelas orientações básicas, diminuição do carboidrato drasticamente, e não é assim, um pouquinho ali, não, é reduzir mesmo, ser mais baixo o possível para que essa carga glicêmica melhore.
É claro que isso dá efeito colateral, né? A mãe vem comendo mal há anos, aí quando começa a comer bem, o corpo vai reclamar, tá? Pode acontecer sim. Obviamente que o acompanhamento nutricional, etc., aí se faz importante, claro, mas a ideia de você ser um dos autonômicos, que a gente sempre se chama assim, é que você tenha noção disso. Porque o paciente vai chegar para você assim e você vai precisar tomar alguma medida com ele. Não tem jeito, tá? Então, a mãe vai sofrer um bocado, né? Porque uma simpaticotonia, vocês sabem tudo que pode causar, em termos de dor, em termos da circulação, em termos do funcionamento visceral, enfim. Então, tudo isso pode causar uma série de alterações lá na mãe, mas principalmente também no desenvolvimento do bebê. Ok, pessoal? Muito bem. O primeiro tema que eu queria passar está sendo vencido agora e eu vou abrir para uma ou duas perguntas para quem tiver. Coloca aqui para mim, por favor, e eu ligo a câmera de você e ligo o teu microfone, tá? Vamos lá, quem quer fazer alguma pergunta aí sobre essa primeira parte de diabetes relacionada aí à gestação? Ah, Rafaela está aí, Rafaela, que legal, obrigado, viu? Tá aí. Não sei se vocês conhecem a Rafaela, gente. Vocês deviam conhecer a Rafaela, ela é um fenômeno. Vamos ver. Aí, Giovanni, tá ativado o microfone, beleza? Abriu aí? Tá, Tá me ouvindo? estamos ouvindo. Beleza. Boa noite a todos. Inicia teu vídeo aí. Pronto, Iniciou? tá aí. E aí, Giovanni, Boa beleza, noite. cara? Beleza? Tudo bem com vocês? Tudo bem. Pergunta aí. Professor, então, a minha dúvida da diabetes aí gestacional é referente a, por exemplo, o metabolismo vai estar completamente alterado, né? E nessa janela aí de 3 meses aí, o corpo ainda não entrou em uma sincronia, vamos dizer assim. Então, essa diabetes gestacional está mais relacionada ao excesso alimentar da gestante ou alguma insuficiência do pâncreas ali que não consegue fazer a ingestão de degradação, me fugiu aqui a mente, é, da ajuda aí, Felipe, dá aí a palavra, pô. da A insulina, para trabalhar ela, né? da insulina, isso. Tá. Cara, então, Giovanni, obrigado pela pergunta, cara. Olha só, na diabetes gestacional tem várias possibilidades, tá? Uma delas é alimentar mesmo. Já vem ruim, por exemplo, nesse que a gente está apresentando, as mulheres já vinham ruim, com alimentação ruim, e quando elas já chegavam, vamos dizer assim, à gestação com essa carga glicêmica aumentada, disparava o ganho de peso, né? Então, assim, qual que é a ideia de explicar essa coisa para vocês? É que, querendo ou não, a gente atende muitas mulheres antes de ser mãe. Antes de ser mãe. Então, antes da gravidez, eu não sei vocês, mas eu já atendi e acompanho várias pacientes que não tinham filhos, passaram a ter filhos, um, dois, até três, e estão cuidando das crianças. E a gente está acompanhando essas pessoas desde sempre. Então, assim, o que, que acontece? A gente não tem o costume de avisar e explicar isso para elas. Então, esse é um primeiro ponto. Tá? Existe uma falha que pode ser inerente da pessoa, né? E isso às vezes precisa ser controlado com medicação, com acompanhamento endocrinologista, etc. Tá? Então, assim,
estar muito acima do peso, estar acima do peso para uma gestante é problemático. A gente tem que estar em cima delas com isso. E normalmente associado a essa carga glicêmica aumentada. Então, se há algo do pâncreas, uma insuficiência pancreática, ela vai ser um tipo de diabetes que ela precisa estar tomando a insulina, tá? Mas, via de regra, não é essa. Via de regra é excesso alimentar. Tanto é que quando é por um problema do pâncreas, etc., a mulher já sabe, tá? Então, o nosso cuidado principal é por uma questão alimentar mesmo, tá? E às vezes por questão alimentar, não vem exercício junto, vem frustração junto, vem outros problemas junto, que quando você começa a colocar no bolo, isso, o excesso de peso, ele acaba sendo a recorrência de outros problemas em outros sistemas. Beleza? Beleza, valeu. Muito bem. Legal, cara. Boa pergunta. Obrigado por ter participado aí. Valeu, obrigado.